Eu sou tímido. Sou sim, vai ver. Vou ficar vermelho e vou provar que eu sou tímido. E eu era muito mais tímido, eu tinha vergonha de dizer que eu era cristão, eu tinha vergonha das amizades que eu tinha 18 anos na época da minha conversão, mesmo eu tendo nascido fui nascido e criado dentro da igreja. A minha conversão veio aos 18 anos. Porque eu tinha vergonha de mostrar quem eu era, eu tinha vergonha de falar o que eu vivia, eu tinha vergonha de mostrar quem eu queria ser, porque até o momento eu achava que eu era crente, eu achava que eu era convertido. E daquele momento em diante, Deus me trouxe, que eu decidi falar assim, não, agora eu vou viver o Evangelho em sua plenitude. Essa minha timidez veio diminuindo, até hoje muitas pessoas não sabem que eu sou tímido, como a Raquel, não sabem que eu sou tímido, e Deus, através desse momento, me deu o meu chamado. Alguns sabem aqui que eu tenho viajado, já fui para a Estônia 2 vezes, sempre que posso estou em algum projeto de missões, semana que vem eu estou viajando para outro, e Deus traz um despertar tremendo na nossa vida através do evangelismo. Não é só uma questão da gente evangelizar, mas também o que a gente aprende. A gente acha que está levando, quando a gente começa a ser instrumento de Deus para evangelizar na rua, só nós que estamos passando algo para aquela pessoa que muitas vezes não conhece a Deus. Mas é aí que quando a gente acha que só a gente está passando, a gente recebe muito de Deus através daquela pessoa sem ela saber. Eu tenho uma experiência, foi uma das mais marcantes para mim. Eu estava na Estônia, tinha um senhor muito de idade, e ele, conversando com ele, ele falava o estoniano, traduzia para o inglês, o pastor traduzia para mim no inglês, como eu entendia, só Deus sabe, e que ali, naquele momento que eu começava a falar algumas palavras, Deus ministrava no meu coração outras coisas, e eu te garanto que através do evangelismo eu nunca senti na minha vida um mover tão poderoso de Deus. Naquele momento que eu me coloquei como canal de bênção para aquela pessoa, o amor de Deus foi tão grande na minha vida que me marcou de uma forma sem igual. E eu gosto de algumas frases que a gente se vira e mexe na escola dominical, a gente fala. Se você não vai na escola dominical, você ainda não ouviu a gente falando, porque a gente vira e mexe, a gente fala na escola dominical. Que o Vinil citou esses dias, que pregue com toda a sua força. Se necessário for, use palavras. Isso quer dizer que você, eu sou tímido, não sei falar. Deus está nem aí para essa sua timidez. Ele não está te pedindo para falar, não está te pedindo para fazer nada com suas forças. A sua vida, o seu testemunho já é o maior evangelismo que você pode fazer na escola, na rua, na faculdade, no trabalho. E outra frase também que eu gosto muito do Wesley o mundo é minha paróquia. Queremos às vezes nos fechamos dentro da igreja e queremos ter esse evangelho, ter essa palavra de Deus só para a gente. Queremos guardar no nosso coração, guardar dentro da igreja e somos egoístas. Mas essa frase me marca e me mostra que aonde a gente tem que estar é lá fora, é lá onde tem gente ferida, onde tem gente cansada, onde tem gente que precisa ouvir da palavra de Deus. São pessoas que querem, precisam, necessitam, muitas vezes não sabem disso, mas que a partir do momento que você se coloca à disposição, a partir do momento que você se coloca como um instrumento de Deus para abençoar essas vidas, tudo começa a se mudar. E eu te pergunto, por que não evangelizar? Eu posso falar que por que evangelizar? Evangelizar é uma coisa que a gente faz só de estar aqui. Porque quando a pessoa sabe que nós fomos a uma igreja, ela já fica meio que te olhando assim. O que Viviane tem a ver com a igreja? Porque eu trabalhei numa época num lugar onde eu botei uns post-its, aqueles papeizinhos, post-it, né? Preso no meu computador, na lixeira, no filtro da cozinha, na porta do banheiro. E em cada papelzinho dizia assim: Senhor, vem me socorrer.
Senhor, fala comigo. Senhor, o Senhor me quer na sua casa? Fala comigo. O que eu quero do Senhor? Então eu fazia várias perguntas para Deus, mas sobre mim, sobre o que eu achava naquele momento que era aquilo. E eu não sabia, eu não era evangélica. Eu já estava evangelizando ali. Porque as pessoas perguntavam, quem é o doido que está escrevendo isso? Só que eu não sabia que era eu. Eu estava esperando algo de Deus. E na minha caminhada, evangelizando, sem saber até então, eu parei de pedir a Deus. Parei de ficar questionando a Deus porque as coisas não aconteciam na minha vida. E fui fazer algo. Aí fui começar a procurar uma igreja, fui começar a conversar com as pessoas que falavam diferente de mim, porque eu não era da igreja, então o vocabulário era diferente. E eu me encontrei nessa igreja aqui, vindo de Ipanema, eu trabalhava em Ipanema, minha irmã veio visitar, e eu não consegui mais sair. Deus tirou as escamas dos meus olhos, tirou um passado em que eu tinha uma pessoa que eu servia para ser usada e para compartilhar de mentiras. Mas Deus tirou as escamas dos meus olhos e as coisas foram acontecendo. E a igreja me ofereceu ir para Peniel. A minha volta de Peniel foi um marco da minha evangelização. Porque eu trabalhava com a Meg, a mãe da Tayla, e comecei a evangelizar a Meg. E o dia que ela entrou por essa porta e aceitou Jesus e veio a se batizar aqui, eu vi que era muito fácil falar de Deus. Porque o difícil é você falar o que as pessoas não vão entender. Elas podem não entender várias coisas, mas quando você fala de Deus, a sua palavra não volta vazia. De alguma forma elas entendem aquilo. E eu continuei, o pastor me chamou o Leandro, a gente ser líder de célula. E nós fomos evangelizar na nossa célula. E mais uma vez, por essa porta entrou Tayla, que é a nossa menina dos olhos, né, amor? E quando eu estava naquela caminhada desesperada, eu achava que eu nunca poderia falar de Deus. Quem sou eu para falar de Deus? Mas Deus mudou a minha vida. Me tirou das mãos de um homem que, já falei aqui, eu servia de troféu para ele. E fez entrar também por esta porta, porque era o local em qual, aqui na minha casa eu oro. Mas aqui era o lugar em que eu pedia a Deus para que as coisas acontecessem. E Deus uma vez falou para mim, olha para a porta, seu varão vai entrar. E entrou aquele homem lindo ali, ó. E a minha caminhada de evangelização, eu toquei nele, né, Leandro, no nome dele, porque a minha caminhada com evangelização, ao lado dele, é completamente diferente. Porque a gente procura estar nos momentos que as pessoas precisam, nas horas que elas precisam, e não mais quando a gente quer ir e ao local que a gente quer ir. Eu evangelizei a Mary se batizou. Eu evangelizei a Tayla veio e se batizou. Eu comecei a falar de Deus para minha mãe, que é espírita. Evangelizar é falar, é abrir a boca e falar. E minha mãe já não aguentava mais. E teve um dia que eu falei para ela, mãe, eu vou me casar, eu vou te ver batizada antes do meu casamento. E a resposta dela é a resposta que a gente tem que deixar as pessoas que não são evangélicas falar. Minha filha, eu vou no meu tempo. Só que Deus fez essa mulher, depois do meu casamento, olhar para mim, para Leandro, para minha irmã, e eu agora quero me batizar. Eu quero que Márcia venha aqui, me evangelize, que fale de Deus para mim, porque eu já quero falar de Deus para outras pessoas. Cada vez que você toca em alguém, o nosso tocar pode ser para empurrar, para limpar, mas só que nós temos que termos uma postura de filhos de Deus. Se nós somos o que Deus quer que nós somos, nós vamos tocar para curar, para evangelizar, para levar a palavra. E eu erro ainda, eu sou humana como todo mundo é, mas eu peço a Deus que cada dia eu erre menos, porque eu descobri a minha vocação na casa de Deus, falar dele. E falar dele para mim, vou ficar horas aqui. Então a pergunta que ele me fez, por que evangelizar? Porque hoje eu sou uma mulher feliz, porque hoje eu sei que eu posso, hoje eu sei que algo não vai acontecer, não é porque eu quero que aconteça, é porque Deus quer. Se eu sofrer qualquer tipo de tragédia, Deus quis assim, eu não estou sozinha, porque se eu ainda estivesse no mundo, até um beliscão ia me deixar para baixo, dentro de um quarto, deprimida. Então, por que evangelizar? Porque eu tenho Deus comigo.
Muitas vezes nós queremos esperar ser capacitados para poder evangelizar, enquanto Deus quer que primeiro a gente nos coloque, diga, eis-me aqui, para depois sim Deus vir tratar, nos falar o que Ele quer. Eu continuo perguntando, por que não evangelizar? Na verdade, eu faço a pergunta, por que evangelizar? Porque essa alegria que a gente sente verdadeira e genuína, ela só vem de Jesus. E as pessoas lá fora, elas precisam sentir o que a gente sente. Elas precisam saber que são amadas incondicionalmente. E esse amor está disponível para eles todos os dias, a qualquer momento. Né? Por que guardar isso só para a gente? Né? Esse amor, essa felicidade. Por que não dividir com as outras pessoas? Eu acho que por que evangelizar? Amar ao próximo como a ti mesmo. O que é melhor do que compartilhar o amor de Deus, que é a maior coisa que nós temos? Mas eu ainda continuo perguntando, por que não evangelizar? Boa noite, gente. Tiagão, meus parabéns, ele está muito desenvolvido aqui na frente. Gente, por que evangelizar? Essa semana foi lançado esse desafio para eu estar pensando por que eu tenho que evangelizar. E eu fiquei pensando com Deus, sim, por que eu tenho que evangelizar? E eu me deparei com aquele cartaz ali também, e falou comigo a semana toda. Foi as últimas palavras do Mestre na terra, dizendo, quando ele estava sendo levado aos céus, ele diz a seguinte palavra: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, tanto em Samaria, tanto em Judeia, tanto em Niterói, tanto em São Gonçalo, tanto em tudo quanto é lugar. Eu perguntei ao Senhor, Mestre, o que eu posso fazer para devolver, se é que eu consigo fazer, devolver na minha vida aqui na terra um pouquinho do que você fez por mim, por ter morrido na cruz pela minha vida. Eu perguntei ao Senhor, orando ao Senhor no meu TSD, e Cristo me falou o seguinte: eu sou simples, Tati, faça aquilo que eu mandei fazer, pregar o Evangelho para toda criatura. E aquilo foi tão forte no meu coração, que nosso Deus é um Deus tão simples. E ele falou serenamente: você não pode morrer porque eu já morri, você não pode pular na frente de ninguém para tomar um tiro, para morrer pela outra pessoa, você não pode fazer nada disso, mas eu quero que você faça simplesmente uma coisa: pregue o Evangelho a tempo, a fora de tempo, em todos os momentos, para qualquer pessoa, sem distinção, sem raça, sem tamanho, sem cor, mas fale do meu amor, porque é o meu amor que transforma e é o meu amor que salva. Então Deus falou muito isso no meu coração, e dia após dia eu tenho tentado, não sei se eu estou conseguindo, mas dia após dia eu tenho tentado falar do amor do Senhor, e eu compartilho o quê? Esses dias, semanas retrasadas, algumas semanas atrás, eu cheguei no meu trabalho e um rapaz disse: pega teu carro, vou levar teu carro, vou levar meu carro. Tá bom, aí fui pro trabalho, resolvi as coisas que eu tinha que resolver. Quando eu voltei, tinha um papel de célula no meu carro, e o rapaz veio falar comigo. Eu falei, ele foi: e aí, tá maneiro, tá bacana e tal? Você não tá show de bola, 100%. Eu quase não dando nem atenção, mas eu senti que ele estava tão empolgado falando comigo, que eu falei o seguinte: meu camarada, eu não posso deixar você ir embora sem antes fazer algo. Ele olhou para minha cara sem entender nada, cara de maluco. Peguei o estudo da célula, que era o meu único, tive que pegar emprestado de novo, depois no outro dia. Peguei o estudo da célula e falei assim: faz o seguinte, cara, eu não tenho muita coisa para te falar não, mas quando você estiver no banheiro dando uma barrigada, você pega esse estudo, você pega isso aqui e começa a ler. Aí quando ele olhou, ele viu o tema do estudo e falou: é de Deus, cara? Pelo amor de Deus. Aí ajoelhou, já começamos a conversar, trouxe ele aqui nos dependentes, o químico, né? E enfim, a vida do cara foi transformada num papel de célula. Não foi nem a vida do Tati, foi o papel de célula que transformou a vida do cara através de Cristo. Então a nossa importância é essa: levar o amor de Cristo. Pregar é a tempo e fora de tempo, né? E outra coisa que agora eu me deparei ali foi que esse é um chamado universal. Uma passagem diz que Deus chamou uns para profetas, outros para doutores, mas ali não diz, ali diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não falou: ide aqueles que têm mais de 10 anos de convertido. Ele não diz: ide os adultos. Ele não diz: ide os jovens. Ele diz: ide
É um chamado universal que Deus tem para nossas vidas. Não adianta dizer que esse não é o seu chamado, porque essa não vai colar com Deus. E eu continuo te perguntando, por que não evangelizar? Porque evangelizar, para que nós não venhamos sentir o remorso que eu senti essa semana de perder um colega de trabalho e eu não falei de Jesus para ele. E aquele vídeo ali foi perfeito, eu nem sabia que ia passar o vídeo. Na quarta-feira faleceu um colega de trabalho, trabalhava comigo há mais de um ano, e eu já falei de Jesus para muitas pessoas no meu trabalho, inclusive tem um casal que está vindo comigo, trabalha comigo, e essa pessoa faleceu e eu senti o remorso, eu senti culpa, porque eu não dispensei 5 minutos da minha vida para falar Tiago, o nome dele era Tiago, para falar Tiago, Deus tem um plano na sua vida, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Eu não fiz. Até tem outras pessoas cristãs onde eu trabalho. Mas ao saber da notícia do falecimento dele, eu sei que ele não teve salvação. Não sei se alguém falou de Jesus, se ele aceitou, mas pelo que eu sei, ele não teve salvação. E eu senti a culpa, o remorso em mim, porque eu falei, eu não dispensei a minha atenção àquele rapaz. Ele morreu bem novinho, ele estava com tuberculose. E ele ninguém sabia, ele achava que era uma simples pneumonia. Ele estava com tuberculose, em 3 dias internado ele faleceu. E eu não creio que eu vou carregar essa culpa para o resto da minha vida. Eu creio que Deus me perdoa, Deus sabe que eu errei. Mas que a morte do Tiago, para mim, há de ser uma lição. Porque a gente nunca sabe quanto tempo as pessoas vão estar do nosso lado. Aquela moça que te atende na padaria, o porteiro do seu prédio, aquele seu amiguinho da faculdade, da escola, que às vezes você nem fala muito. Eu não tinha muita intimidade com ele, mas eu falava com ele. Eu perdi essa oportunidade, então, porque nós não devemos perder nunca as oportunidades que Deus nos dá. E não possamos nunca sentir esse remorso, essa culpa. Então, que essa morte dele seja uma lição, para que não outros amigos ou conhecidos meus possam morrer, que se chegarem a hora deles partirem, que seja assim a vontade de Deus, mas que eu tenha a consciência tranquila diante de Deus, que, Senhor, eu fiz a minha parte, eu falei do teu amor para essa pessoa. Amém? Deus conta com você.